Olá, boa tarde a todos. Espero que possam ter aproveitado o período dos festejos, embora carnavalescos, acredito que de descanso, já que a crise pandêmica ainda não nos permite uma culminância como outrora já realizamos para os que são foliãos, né? No meu caso, nasci na cidade do Recife, então não, embora não seja aí um adepto do carnaval, não há como no Recife não se enxergar envolvido nessa manifestação cultural, que é uma das mais ricas e diversas do país. Acredito que em Manaus também não seja de todo muito diferente, né, pelas tradições ancestrais, mas a literatura envolvida nessas relações culturais e sociais está inserida no âmbito da discussão da aula de hoje. Nós trataremos aqui de apontar o vínculo com aquilo que se firma por meio da chamada crítica sociológica, de uma abordagem que reivindica o aspecto da sociologia da produção e da sociologia da leitura. Me permitam, de antemão, prestar uma homenagem àquele que foi, a princípio, meu professor na disciplina de teorias críticas, mais adiante, o meu orientador de pesquisa de doutorado, e nesse interim, entre se tornar o meu orientador de pesquisa de doutorado e ter sido meu professor, alguém que durante muito tempo, ao menos nos últimos 6 anos, se tornou um grande amigo que eu fiz mediante, né, a atividade acadêmica. Eu me reporto ao professor Silvio Holanda, que foi professor, foi docente da Universidade Federal do Pará por pouco mais de 20 anos, foi um dos grandes pesquisadores da obra do João Guimarães Rosa, no Brasil, e que, infelizmente, depois de cumprir com aquilo que ele mais almejava, penso, no campo intelectual da atividade acadêmica, isto é, de se tornar professor efetivo da Universidade Federal do Pará, que é o último grau de titulação desta universidade, após defender o memorial, no dia seguinte, né, ele foi acometido de um mal súbito e acabou falecendo neste mês de março do ano de 2021. Então, essa tendência sociológica foi, talvez, a crítica literária que mais me fez, mais me causou uma identificação com o objeto da obra literária e com o discurso da obra ficcional. Quando eu cursei essa disciplina, iniciada a partir do mês de abril do ano, agora até um tanto quanto distante, de 2013, me custou, a princípio, enxergar o norte da disciplina. Nas duas primeiras atividades que envolvia uma produção de uma resenha crítica, eu não me saí tão bem nem na crítica impressionista e nem na crítica hermenêutica. E foi exatamente na crítica sociológica que eu me achei no curso dessa disciplina. Percebam que a crítica biográfica, que foi alvo recente de um trabalho que eu os convidei a fazer, uma atividade de bonificação, mediante a leitura do texto da Eneida Maria de Souza, né, em Janelas Indiscretas, era o ensaio da Eneida Maria de Souza, que lamentavelmente também nos deixou no começo desta semana. Havia ali um espaço para se localizar a pertinência da crítica biográfica. Percebam que, para a crítica biográfica, o elemento central de análise se trata da biografia, da experiência de vida do autor. E a crítica sociológica, ela surge também em meados do século XIX, não no sentido de exaltar os elementos contextuais e de abrir mão dos elementos da vivência, da experiência do autor. Não é esse, em definitivo, o propósito da crítica sociológica. O que a crítica sociológica
coloca é a possibilidade de, em não abrindo mão do elemento biográfico para a compreensão do discurso da obra ficcional, lembrando aquilo que nos foi situado lá no texto inicial do Anthony Compagnon, o objeto da teoria da literatura não é em si a obra literária, mas o discurso da obra literária. Em se tratando de discurso da obra literária, a crítica sociológica irá acrescentar, esta é a expressão mais elucidativa dessa crítica, dessa tendência, irá acrescentar à abordagem de compreensão do discurso ficcional o elemento sociológico. E no Brasil, o maior expoente dessa vertente vem a ser o professor Antônio Cândido, que, percebam, já em sua formação, transita por esse caminho aí do entrelugar, né? Fazendo jus a uma terminologia recente para destacar a questão dos caminhos culturais do Homi Bhabha e do Néstor Garcia Canclini, né? A ideia do entrelugar. Nos apropriando desse termo, o Antônio Cândido sempre esteve no entrelugar da historiografia da literatura brasileira, em que pese ser ele sociólogo, mais precisamente cientista social de formação, mas um dos maiores críticos que a literatura brasileira já pôde acusar em termos de repertório cultural. Então, lá na tese do Antônio Cândido, defendida em meados dos anos 30, 40, ele já trabalhava numa tese de ciências sociais com uma abordagem que se valia do método sociológico mediante o exame do discurso de uma obra literária, a saber, à época, a obra literária selecionada pelo Antônio Cândido para sua tese em ciências sociais foi exatamente a obra do Graciliano Ramos, em Parceiros do Rio Bonito. Tá? O Antônio Cândido situou em sua tese em ciências sociais a região do Vale do Paraíba, que é conhecida popularmente pela expressão cultural do caipira. Então, ele vai buscar essas referências culturais lá na obra literária, na obra ficcional do Graciliano Ramos. Mas antes de alcançarmos a compreensão do Antônio Cândido, nos cabe, de antemão, situarmos essa abordagem universal. A crítica sociológica ela não surge no Brasil, precisamente no século XX, com Antônio Cândido. Ela surge ainda no século XIX, quando se busca, por meio de um conjunto de aspectos voltados para a sociedade, a interferência do não literário sobre o literário. Aqui nós entenderemos como, a princípio, não literário, elementos de base histórica, elementos de base filosófica, elementos de base política, que interferem, em boa medida, na construção do discurso ficcional. Eu irei, também a título de homenagem, de justa homenagem, ao professor Silvio Holanda, que conduziu a organização desses slides que nós iremos apresentar agora durante o curso de Teorias Críticas, ministrado no mês de abril, no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Pará. Eu estou fazendo uso desse material e da sequência lógica conduzida pelo professor Silvio, repito, a título de homenagem, e assim ele o fizera quando realizou a abordagem dessa crítica mediante o aproveitamento da obra do Guimarães Rosa, do João Guimarães Rosa. A princípio, nós iremos localizar essa crítica sociológica em um clássico da literatura oitocentista, já que essa crítica surge em meio ao século XIX, a saber, o romance Senhora, do José de Alencar. Mais adiante, próximo de concluirmos o nosso encontro de hoje, aí sim, por meio da leitura de um trecho do ensaio do Antônio Cândido,
organizado neste livrinho aqui, vários escritos em que o Antônio Cândido apresenta pequenos ensaios sobre a obra, ou sobre as obras, do Machado de Assis, do Oswald de Andrade, do Carlos Drummond de Andrade, do Guimarães Rosa, do Basílio da Gama e da Clarice Lispector, nós iremos, por hora, trabalharmos com uma referência trazida pelo Antônio Cândido a título de reflexão da obra rosiana, em especial, como que o Antônio Cândido irá situar as raízes da presença do cangaço e do ciclo de jagunços na obra Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, este que também se viu em um dilema que o colocava enquanto sujeito ético, ativo na sociedade, não apenas brasileira, mas também alemã, já que o Guimarães Rosa exerceu a função de cônsul brasileiro na Embaixada de Hamburgo, na Alemanha, e teve uma participação diplomática importante no Itamaraty, no curso internacional, o que nos deixa até saudosos desse momento histórico, meados dos anos 50 e 60 no Brasil, era Juscelino Kubitschek, era João Goulart, em que os nossos representantes do Itamaraty, né, nas embaixadas situadas em Sevilha, em Hamburgo, eram nada mais, nada menos que Vinícius de Moraes, no caso, como eu mencionei há pouco, João Guimarães Rosa, em Sevilha, João Cabral de Melo Neto, o que nos faz aqui pensar o grau de relevância que, àquela altura, a literatura tinha para o Estado oficial. Hoje, ao que parece, o cenário é outro, completamente diferente. Tá? Então, a princípio, eu irei exibir um pequeno vídeo de uma entrevista rara, até considerada raríssima, do Guimarães Rosa, que no ano de 1962 concebeu uma entrevista a um canal alemão, se reportando a forma em que se colocava, tanto quanto escritor, quanto como cônsul em Hamburgo, né, cônsul brasileiro na cidade de Hamburgo. Quem nesse período do mês de dezembro, janeiro, acompanhou a TV aberta durante a noite e ainda consegue localizar, né, já que há uma plataforma de streaming que oferece o compartilhamento desse material, e desde já eu aconselho, tá, acompanharem a série, a microsérie, vou chamar dessa forma,